Imagine uma sala de aula cheia de crianças, prestando atenção em um quadro. A ferramenta mais poderosa que elas têm para evitar manipulações no futuro, tipo aquelas campanhas publicitárias agressivas ou discursos extremos, não é a matemática avançada. Uhum, com certeza não é. E definitivamente também não é a lógica formal. Surpreendentemente, essa ferramenta tá ali nos pincéis, no som dos xilofones, sabe, naqueles jogos dramáticos da aula de arte que muita gente julga como inofensiva ou até secundária. Pois é, o que a maioria das pessoas ignora é que a arte, quando ela é ensinada com uma intencionalidade pedagógica real, ela deixa de ser um mero passatempo. Exato, vira outra coisa. Ela se transforma numa das disciplinas mais sofisticadas para desenvolver o pensamento crítico. Historicamente, a educação artística acabou isolada na gaveta do entretenimento, né? Ou daquele papo de dom natural, reservada para quem supostamente já nasce com talento. O que é um mito enorme. Um mito. Mas a pedagogia moderna subverte essa lógica por completo. E é isso que nossos materiais de hoje mostram tão bem. Perfeito. Sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou a sua anfitriã e estou aqui com o nosso especialista para destrinchar essa transformação educacional incrível. É um prazer estar aqui para essa nossa imersão. Temos materiais riquíssimos hoje, né? Temos sim, uma compilação de conceitos pedagógicos exigidos de educadores de arte em São Paulo e o resumo de uma obra monumental, o livro A Imagem no Ensino da Arte, da brasileira Ana Maia Barbosa. Um material fundamental para quem atua na área. Com certeza. A missão da nossa análise hoje é revelar os mecanismos dessas teorias. Certo, vamos desempacotar isso. Como a gente saiu daquelas antigas aulas de arte passivas, de só copiar desenho, para essa revolução pedagógica dos anos 80? Bom, o que é fascinante aqui é como a educação artística deixou de ser sobre a cópia e passou a ser sobre a leitura do mundo. Para entender isso, a gente precisa voltar para a década de 80 no Brasil. Um período bem intenso, né? Muito. De muita efervescência política e cultural. E foi aí que a forma de enxergar a disciplina mudou drasticamente. A Ana Maia Barbosa promoveu uma ruptura enorme. Ela basicamente disse que a arte não tem que ser só feita, certo? Exato. A abordagem crítico-reflexiva dela argumenta justamente isso. A arte precisa ser lida e compreendida no seu contexto histórico e social. Não é só dar um pedaço de argila para o aluno e falar para ele criar livremente. Tipo, isso não basta mais. Não mesmo. Requer questionamento. E aí entra o conceito brilhante que ela introduziu, que é a alfabetização visual. Ah, esse tema é muito forte. Alfabetização visual. É forte e necessário, sabe? Numa sociedade bombardeada por mídias digitais, fotos, publicidade o tempo todo, ler uma imagem é uma questão de cidadania. Então, aprender a ler uma pintura ou uma imagem nas redes sociais hoje exige a mesma gramática que usamos para ler um livro complexo. É como se a imagem fosse um texto escondido. Exatamente isso. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê que a arte, quando integrada com história ou sociologia, desenvolve essa capacidade de criticar a cultura visual. Que é cheia de ideologias, né? Totalmente. E o material cita um método do Edmund Feldman para fazer isso na prática. É um processo de compreensão estética em 4 passos interligados: descrição, análise, interpretação e julgamento. Espera, vamos testar isso para quem nos acompanha conseguir visualizar. Imagina que um professor coloque no projetor não um quadro clássico, mas uma propaganda de fast food do Instagram. Excelente exemplo. O primeiro passo do Feldman é a descrição. Os alunos fariam um inventário visual puramente objetivo. O que tem ali, né? Um hambúrguer gigante no centro, fundo vermelho, letras amarelas enormes. Isso. Aí vem o segundo passo, a análise. O professor ajuda a turma a notar como essas partes interagem. Por exemplo, a foto foi tirada de baixo para cima e as cores são muito saturadas. Ah, entendi. Aí o aluno começa a ver a estrutura da coisa. E o terceiro passo, que é a interpretação, seria conectar isso a um significado, certo? Perfeito. O ângulo de baixo para cima faz o lanche parecer heróico, monumental, e o vermelho e o amarelo estimulam urgência e apetite. Não estão ali por acaso. E só depois de tudo isso é que vem o julgamento. Exato. O quarto passo,
O ser humano costuma pular direto para o gostei ou não gostei, mas o método do Feldman força a desacelerar. O aluno agora julga sabendo que aquilo é uma tática visual projetada para criar um desejo irracional. É uma reprogramação do cérebro. E pelo que as fontes indicam, isso se aplica a tudo, desde a publicidade até a valorização da cultura autóctone e da diversidade. Com certeza. Tira o foco só da arte europeia clássica e traz para a nossa realidade, para a arte indígena, afro-brasileira. Ensina a ler o nosso próprio mundo. Sensacional. Mas se a alfabetização visual ensina a gente a ler o mundo, o ensino de arte também se expande para fora da tela, né? Ele vai para o palco. Sim, para o palco e para as relações humanas. O teatro nos ensina a agir nesse mundo que acabamos de aprender a ler. Espera aí, quando a gente pensa em teatro na escola, a imagem que vem à mente é decorar falas para uma peça de fim de ano. Mas o que esses autores estão dizendo é que o teatro escolar é, na verdade, um laboratório de democracia. É uma ótima provocação, e sim, é exatamente isso. O material detalha 3 visões fundamentais que montam tudo. A primeira é da Viola Spolin e os jogos teatrais. Ah, a ideia da abordagem não autoritária. Isso. Para ela, o professor não é um ditador de regras. Ele é um parceiro de jogo. A direção da cena nasce das necessidades do grupo para resolver um problema cênico. Tipo, se o grupo precisa segurar uma corda invisível, eles têm que entrar em um acordo corporal sem que ninguém mande, né? Exato. É uma coletividade que não anula as individualidades. A segunda visão é da Olga Reverbel, com o jogo dramático. Que foca bastante na improvisação, pelo que eu vi nos documentos. Sim, uma improvisação a partir de temas ou situações do cotidiano, focando muito na criação e representação coletiva ali no ambiente escolar. E aí temos a terceira abordagem, do Augusto Boal. O teatro do oprimido. E aqui vale a gente ressaltar para nossa audiência que estamos relatando estritamente os conceitos pedagógicos apresentados nas fontes, sem tomarem um partido político, certo? Com certeza. O nosso papel é entender a teoria contida no material. E a teoria do Boal diz que o objetivo central não é formar atores profissionais. O objetivo é a ação, né? Sim, é fazer com que o praticante assuma a função de protagonista, tanto no teatro quanto na sociedade. Ele via o palco como um verdadeiro ensaio para a transformação social. Quer dizer, se a pessoa treina interferir numa cena de injustiça no palco, ela fica mais preparada para não ser passiva na vida real? Essa é a essência pedagógica da coisa. Fascinante. Mas para agir no mundo com o teatro e interpretar o mundo com as artes visuais, a gente usa um instrumento muito primário, o nosso próprio corpo e o ambiente. É a base de tudo, o som e o movimento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material fala muito sobre como a escola ensina o movimento, e o grande nome aí é o Rudolf Laban, certo? Certo. O Laban introduziu uma análise minuciosa do movimento. Tudo isso muito enraizado nas ideias da Escola Nova, do John Dewey. De aprender fazendo, experimentando. Exato. O Laban quebrou o movimento em 4 fatores bem compreensíveis: tempo, espaço, peso e fluência. Ele basicamente criou uma tabela periódica do movimento humano. É uma excelente metáfora. Ele criou áreas de estudo específicas. Tem a coéltica, que analisa o movimento no espaço, tipo a arquitetura do corpo, e tem a eucinética. Que foca mais na dinâmica, na energia desse movimento. Isso mesmo. Ele tirou o aluno daquela passividade de ficar só sentado numa carteira escolar. Ele trouxe a consciência de como as emoções afetam o peso e o tempo do nosso corpo. E essa revolução também acontece na música, né? Temos 2 gigantes mencionados nos textos, Carl Orff e Murray Schafer. Sim, a evolução do ensino musical passa muito por eles. O Orff, por exemplo, ele usou a palavra, a dança e instrumentos de percussão para criar uma metodologia super acessível. Xilofones, metalofones. Exato. Ele se inspirou muito em marimbas africanas. A sacada dele foi perceber que a barreira motora de um violino, por exemplo, afastava as crianças. Mas bater num bloco de madeira dá um som imediato e afinado. E para organizar isso numa sala com 30 alunos, ele usou o conceito de tessitura, agrupando os instrumentos do mais grave ao mais agudo.
Assim, qualquer turma consegue criar harmonias instantâneas. Que incrível! E o Schaeffer fez algo parecido, mas com a percepção do ambiente. Ele nos disse que o barulho da rua também pode ser ouvido como música se ajustarmos nossa percepção. Sim, o Schaeffer expandiu a música para o ambiente com o conceito de paisagem sonora. Soundscape, né? É focar no campo sonoro total onde a gente está inserido. Perfeito. Ele foca na improvisação e nessa escuta ativa. É combater a poluição sonora aprendendo a ouvir o mundo de forma crítica e intencional. E tudo isso, Laban, Orff, Schaeffer, converge para um conceito-chave nos documentos. A corporeidade. Isso. A ideia de que o corpo que se move engloba impulsos, sentimentos e pensamentos de uma vez só. Não dá para separar o intelecto do físico. É uma visão muito completa do ser humano. O que nos leva a uma síntese de toda essa nossa jornada de hoje. E que jornada, hein? Pois é. O ensino de arte moderno não forma apenas pintores, atores ou músicos. Ele forma leitores críticos de imagens e protagonistas sociais. E também indivíduos conscientes dos seus corpos no espaço e ouvintes muito mais sensíveis ao seu ambiente. Para amarrar tudo isso, a base cita dois conceitos finais bem importantes: mediação cultural e estésia. Você pode explicar um pouco para quem está ouvindo? Claro, a mediação cultural é aquele diálogo que aproxima a obra do público. O educador não dita regras, ele forma um apreciador, ele constrói pontes. Ele dá o contexto para a pessoa entender sozinha, né? E a estésia? A estésia é a experiência sensível do sujeito em relação a tudo: espaço, tempo, som, o próprio corpo. É articular emoção, intuição e intelecto de uma forma integrada. Então, o que isso tudo significa? Quer dizer, se a gente junta tudo isso num pacote só? Bom, isso levanta uma questão importante, sabe? Se o ensino das artes desenvolve essa capacidade de questionar imagens, de agir democraticamente em grupo. E de expressar a própria identidade sem imposição autoritária. Exato. Se ele faz tudo isso, o que acontece com uma sociedade quando ela decide tratar a educação artística como uma disciplina menos importante no currículo escolar? Nossa. É. É uma redução da nossa capacidade de defesa, né? Será que a supressão do pensamento crítico não é uma falha, mas sim um objetivo quando se corta a arte da escola? É uma reflexão profunda. Muito profunda. Uma reflexão fundamental para quem escuta levar para o resto do dia. Pensem sobre isso. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa imersão. Até a próxima análise. Até a próxima, pessoal. Um abraço.